Eu converso agora com uma das maiores especialistas em marketing digital do Brasil. Thay Dantas é referência em comunicação. Sou um admirador do conteúdo que ela faz, uma menina muito inteligente. Ela foi COO da Boca Rosa Company. Saiu do país para estudar, criou uma tese brutal de branding. Especializações em Harvard, UCLA, INSPER e Hyper Island. Hoje, você já tem um canal institucional, que é um legado seu aqui, né? Ele é muito mais forte do que os 3 fundadores juntos. A nossa companhia não teria valor de equity se esse trabalho não tivesse feito. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores cases de sucesso da história do Brasil. Você ajuda principalmente a desenhar essas empresas mais sexys para o cara conseguir vender mais e melhor e mais vezes. Como que a Thay cresce tanto no Instagram? Não é possível, tem algum hack, velho, que ela tá usando. Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui na nossa Masterclass de marca pessoal. Um prazer ter vocês aqui essa noite. Tenho certeza que vai ser um momento super proveitoso para todo mundo que estiver aqui presente. Eu tenho a missão de fazer com que essa aula gere muito valor para cada um de vocês e que, de fato, vocês saiam daqui já com o principal, né? Toda a fundamentação necessária para vocês aplicarem o que eu vou apresentar aqui. Vou pedir para todos vocês aqui, humildemente, darem um likezinho nessa live para ajudar ela a chegar a mais pessoas. Tô vendo todo mundo aqui no chat, então várias vezes eu vou olhar aqui, ó, para a direita, porque eu tô lendo o que vocês estão mandando e eu tô vendo já várias pessoas compartilhando aqui da cidade que elas são. Queria pedir para vocês também, para eu ter uma clareza do público que está falando com a gente, qual que é a profissão de vocês, né? Vocês são empresários, médicos, nutricionistas, advogados, social medias, editores, designers, contadores, enfim. Por favor, coloquem aqui a profissão de vocês, porque aí eu vou tentando ao longo da aula também trazer exemplos interessantes aqui para vocês, tá? Então, por favor, se puderem mandar aqui, vai ser excelente. Estou vendo aqui já pessoal de João Pessoa, de Portugal, de São Paulo, Blumenau, médico, empresário, psicólogo, terapeuta, estilista, publicitário, cabeleireiro, legal, social media, líder de marketing, empresária, dentista, muito legal, pessoal. Filmmaker, temos uma audiência super diversa, nutricionista também, passou aqui já alguns, ceramista, psicólogo, demais. O que é muito legal na marca pessoal é que ela é uma ferramenta que, de fato, ela está a serviço de qualquer profissão. Eu acho que pela primeira vez na história, independente da carreira que você escolha seguir, né, da profissão que você escolha ter, você consegue hoje ter muito mais sucesso do que em qualquer outro tempo, ser super talentoso, ser super bem sucedido financeiramente, se você, além da sua profissão bem feita, conjugar uma marca pessoal. E esse tema, pessoal, ele demorou para entrar na minha vida em si. Então, eu já atuava no marketing e na construção de marca pessoal de outras pessoas. E por que ele demorou a entrar na minha vida, né? Por vários motivos. Então, eu sou uma pessoa que pode não parecer, talvez, através das redes, que eu sou extremamente tímida, né, reservada, eu não gosto de ficar me vendendo, falando de mim, mas eu entendi que era necessário construir esse ativo. E aí quando eu fui, né, olhar ali para as pessoas que estavam fazendo, para além daquelas legais que eu servi, eu vi que tinha muita gente ruim, né? E quando a gente olha para as pessoas que parecem liderar as redes sociais, aqui, talvez vocês não conheçam, todas as figuras estão aqui, tem algumas dos Estados Unidos, algumas do Brasil. Tentei não trazer ninguém que possa soar muito polêmico, né, de eu colocar nesse lugar, mas existe um tipo de comunicação predominante nas pessoas que atuam na internet, que é um tipo de comunicação de ostentação de dinheiro, de promessas muito milagrosas, de muitas vezes mentira, falsidade. Pessoas que não são boas, muitas vezes, conseguem se dar muito bem ali, né? E aí, quando você é uma pessoa que leva a sério a sua vida profissional, que você quer construir, sim, muita riqueza, mas também construir uma história honrosa, fazer as coisas de maneira ética, ter excelência naquilo que você faz, se você olha para um cenário que parece ser o majoritário, aquilo te assusta e te trava. Mas hoje não é mais assim, né? Tem muita gente boa, muita gente respeitada, muita gente séria, construindo esse ativo e entendendo que esse ativo é extremamente valioso.
Então temos grandes empresários, empresas que faturam bilhões e que têm os seus fundadores se dispondo a colocar ali a cara na frente. Temos grandes médicos que tanto usaram isso no passado quanto usam hoje, bons médicos excelentes, que fazem uso dessa plataforma, que já entenderam que é o jogo, né? E você pode jogar esse jogo com as suas regras. E as suas regras são os seus princípios e os seus valores. Você pode construir riqueza, construir legado e ser extremamente fiel aos seus princípios, aos seus valores e a tudo de bom que você tem dentro de você. É que se a gente olhasse para antes, né? A maior parte de nós, eu que sou especialmente velhinha, mas a maior parte de nós foi criado achando que quem era muito bom não precisava se vender. Que falar que é bom, se vender, era sinal de que você não era bom. Isso fez com que muita gente ruim ganhasse espaço na nova era que a gente vive, né? Viveu por muito tempo, que é a era da atenção, a gente está hoje numa migração para a era da confiança, mas muita gente sentia que se falasse ia ser confundido com esse tipo de pessoa que surfou muito bem essa onda. Então, antes, majoritariamente, ser bom já era praticamente tudo, ou muita coisa. E hoje, não é mais só sobre ser bom. Ser bom continua sendo muito importante, mas é ser bom, é ser visto pelas pessoas que você precisa ser visto, e é ser conhecido e reconhecido como bom. Aqui mostrando um pouquinho, né, da mudança que eu faço quando eu deixo de ser executiva e assumo a cadeira de empresária e coloco a minha cara no jogo. A gente começou a fazer esse trabalho ali em setembro, mais ou menos, do ano passado, de 2024, perdão. E aqui agora, em janeiro desse ano, já alcançando 1 milhão de seguidores. E diferente da matéria que saiu, uma grande reportagem na Exame sobre o caso de sucesso de crescimento rápido da Vinci, não foram 25 milhões de reais, né? A gente fez 36 em 12 meses. Então, 25 em 9, 36 milhões em 12 meses, isso sem investimento, né, dos sócios em construir a empresa, de tirar dinheiro do bolso. Obviamente investimos no nosso ativo mais valioso, que é o nosso tempo, e a gente construiu essa receita de forma majoritariamente orgânica. Óbvio que a gente também usou mídia paga, mas eu diria que hoje 90% da receita da Vinci, entre 90% e 95%, vem da parte orgânica. E a minha marca pessoal, sem dúvida, foi um ativo muito importante para direcionar esse crescimento. E eu tenho certeza que a partir dessa aula de hoje, a sua também vai ser um grande canal de crescimento para a sua vida profissional e para o seu negócio. Como é que era o modelo antigo de maneira bem breve, né? Era um crescimento mais lento, normalmente ele era geograficamente restrito, a gente tinha muito empresa local que existia só naquela cidade, naquele bairro, porque crescer era praticamente impossível, você tinha que usar televisão, você tinha que usar rádio, jornal, mas majoritariamente a televisão e fazer um anúncio nacional, o que era muito caro, portanto, só quem tinha muito dinheiro é que conseguia fazer com que o negócio escalasse. Você precisava ali também de habilidade política, de puxar saco dos outros, de fazer uma média, às vezes de ter nascido já num lugar com muito relacionamento, né? Precisava de ter capital financeiro para investir, precisava ter capital relacional e precisava ter excelência também, majoritariamente. Tudo isso hoje, pessoal, vou ser sincera, que ainda ajuda e ajuda muito, mas essas não são mais as únicas alavancas e você não depende mais exclusivamente delas. Tem 2 alavancas hoje para qualquer profissional, para qualquer empreendedor, que são muito interessantes, que são muito valiosas para o crescimento de vocês. Marca pessoal e conteúdo estratégico. Você pode usar outros canais, nós vamos falar sobre canais aqui, mas o conteúdo estratégico é uma coisa que ele exige, em tese, apenas o seu tempo e o conhecimento. Então, o seu tempo e o conhecimento é o que basta para fazer esse investimento. Com marca pessoal e conteúdo estratégico, você consegue hoje gerar de maneira muito rápida autoridade, influência e dinheiro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estou falando de um mercado que eu sei que muita gente aqui pode achar, não, já está saturado, já tem pouca gente. Você consegue contar nos dedos das mãos quais são os empreendedores verdadeiramente grandiosos como marca pessoal, quais são os médicos verdadeiramente grandiosos, os dentistas, nutricionistas, personagens assim por diante, e eles estão concentrando grande parte do dinheiro. E não precisa ser assim. A gente está falando de uma indústria, que é a Creator Economy, que ela é avaliada hoje em 212 bilhões de reais, ou seja, trilhão
bilhões de dólares, ou seja, trilhão de reais. E ela tem crescido ano contra ano ali na faixa dos 20%. Então ela está em franco crescimento, ainda tem muita coisa pela frente. E é muito dinheiro. Eu quero dar uma proporção para vocês terem clareza, né? A Creator Economy, ela é maior do que o mercado de música, o mercado de filmes, aqui eu estou falando de cinema, Netflix, Amazon, Disney, o mercado de streaming como um todo e até o mercado de moda premium. Então, olha o tamanho dessa indústria. É gigante e está crescendo. E ela é uma indústria que é muito mais fácil de você entrar se você tem o conhecimento certo. A verdade inevitável, pessoal, é que hoje a gente desprezar a marca pessoal é escolher conscientemente deixar dinheiro, influência e confiança na mesa. E eu tenho certeza que fazer isso não é uma coisa que uma pessoa inteligente faria. Então, foi por isso que eu, por exemplo, decidi mergulhar nesse universo para mim, não só para os meus clientes, e fazer da minha marca esse ativo. Agenda da noite de hoje, tá? Nós vamos falar de estratégia de marca pessoal. Depois, a gente vai fazer um breve momento aqui que eu vou ofertar para você o nosso curso de marca pessoal, que a gente vai abrir hoje. Essa é a segunda vez na história e é a primeira e última vez neste ano que abriremos esse curso de marca pessoal. Eu vou explicar para vocês esse curso e depois a gente vai voltar e seguir na aula, tanto falando do arco da história e do universo que você tem que criar nessa marca pessoal, quanto de como você transformar essa marca, fazer ela chegar nas pessoas através de conteúdo estratégico. Então agora, estratégia de marca pessoal, seguido da nossa solução, que é uma baita solução, tenho muito orgulho do que a gente construiu, sem sombra de dúvidas, não tenho vergonha nenhuma de dizer e nem modéstia à parte, a gente aqui é muito focado em excelência e a gente fez o melhor curso, o mais robusto, o que eu sonhava em ter tido, para eu conseguir ter feito os trabalhos que eu fiz com pessoas importantes, quanto para eu ter conseguido fazer o trabalho que eu fiz para mim, né? Então, antes de eu fazer minha marca pessoal, eu atuei na construção de marca pessoal em parceria com a Bianca, com a Boca Rosa, com o Thales Gomes, com o Alfredo Soares, com o Bruno Nardon, com o Paulo Guedes. Hoje aqui na Vinci a gente tem vários outros clientes que estão construindo marcas pessoais muito valiosas. Fez aqui o nosso curso o advogado Matheus Mates, que cresceu muito, mesmo com um assunto que parece impossível de ser sexy, que é direito tributário. Temos médicos, temos nutricionistas, muita gente aqui que a gente atuou e atua lado a lado construindo essas marcas. Então eu tenho certeza que esse passo a passo que eu vou entregar para vocês é muito valioso. E eu quero mostrar para vocês aqui comigo, na prática, o peso disso, tá? Eu sempre fui uma nerdola, não tenho vergonha hoje em dia de dizer, sempre quis ser excelente, sempre quis ser a melhor possível naquilo que eu faço. E eu tinha uma visão de que, como executiva de marketing, eu queria conseguir ser uma grande executiva e, obviamente, ser muito bem remunerada para isso, né? E eu consegui, antes dos 30 anos, sentar numa cadeira executiva, fazer mais de R$1 milhão. E esse stack aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, foi muito importante para isso. Então, derivou da minha visão, que era ser uma grande executiva de marketing, a clareza de qual é o público, né? Para qual público eu tenho que me tornar essa grande executiva, que no caso eram fundadores e C-levels que eu tinha contato, que eu queria trabalhar, e os meus atributos, tanto os funcionais, né? Os meus atributos funcionais, era o que eu mais pensava. Então, as minhas habilidades, a experiência que eu tive ao longo da vida, a minha formação, me dediquei muito, né? Consegui passar no MBA na UCLA, que é um dos mais concorridos no mundo, fiz mestrado em marketing, fiz pós-graduação, fiz mestrado em administração no INSPER, MBA com ênfase em marketing na UCLA, pós-graduação em Lisboa, passei por empresas como a Azul Linhas Aéreas, como o UVV, como o Anderman, do Grupo Thompson, fui sócia, diretora de marca e marketing do G4 Educação, fui COO e líder do lançamento, do movimento de lançamento da Boca Rosa, e tudo isso me levou a faturar mais de R$1 milhão por ano na física e ser ali desejada por dezenas de empresas. Então essa aqui, ó, era a stack. Pensa que eu sou tipo um personagem de videogame. Era assim que estavam as coisas para mim. Excelência lá no topo, influência média-baixa, awareness, o número de pessoas que sabiam que eu existia, que me conheciam, baixo, intencionalidade da minha marca pessoal, fora as habilidades, baixa, dinheiro, muito bom, não vou dizer que não, principalmente para a maioria do Brasil, mas ainda baixo para a ambição que eu tinha. E eu saí desse cenário,
para um cenário de uma empresa que faturou 36 milhões de reais no seu primeiro ano, conseguir ter acesso às melhores mesas, sentar na mesa com grandes pensadores, com grandes empresários. Acabei de sair agora, inclusive, estava com o Guilherme Benchimol da XP. Consegui ter muito acesso, que é muito valioso, gera muita oportunidade, tanto oportunidade intelectual quanto oportunidade de negócio, e me tornei muito desejada por milhares de empresas. Mexendo em quê, pessoal? Primeira coisa, intencionalidade na minha marca pessoal. Segunda coisa, influência, me tornar influente e me tornar altamente conhecida para o meu público-alvo. Esse ainda é um pilar que eu vou trabalhar muito ainda pela frente de awareness, mas a intencionalidade é que vai guiar tudo isso e me fazer seguir sendo um ativo valioso para o meu negócio, que é a Vinci. No meu caso, né, eu não quero ser influenciadora. Muita gente quer e está tudo certo com isso, e aqui vocês também vão aprender isso. No meu caso, eu quero ser um ativo valioso para a minha empresa, um canal de aquisição de clientes, de talentos, de abertura de portas, de abertura de oportunidades, né, e geração de receita para o negócio. É muito importante vocês terem clareza do objetivo de vocês para a marca pessoal, e a gente vai falar sobre isso já já. Tudo isso aqui que eu fiz, esse crescimento, ele foi muito derivado da construção da minha marca pessoal. Antes da gente explicar aqui conceitualmente o que é marca pessoal, eu vou deixar claro o que é marca, tá? Para todo mundo ter o mesmo raciocínio aqui, todo mundo está falando a mesma língua. Marca pessoal é a soma das expressões pelas quais uma entidade é percebida, seja uma empresa, uma pessoa, uma instituição. A soma disso, das expressões disso, ela é a marca. Quando a gente fala numa estratégia de marca empresarial, isso também me dava um pouco de resistência com marca pessoal. A melhor estratégia de marca empresarial é aquela que praticamente não muda. A melhor estratégia de marca empresarial é eterna. Se você olhar para a propaganda de antigamente da Chanel e para a propaganda atual da Chanel, vocês vão ver nitidamente que a gente tem poucas mudanças. Então a Chanel segue contando a mesma história, segue tendo a mesma promessa de marca, segue possuindo os mesmos atributos de personalidade. E o que vai mudando ao longo do tempo na Chanel é que ela tangibiliza, ela dá vida, dá contorno para essas coisas de uma forma mais adequada àquele tempo. Então aqui a gente basicamente teve uma mudança ali de rosto da modelo e de cor. Mas você vê os mesmos símbolos, ela continua sendo a mesma coisa, só adaptada, só com refresh para o tempo. E o grande erro das pessoas é tentarem construir marca pessoal como se constrói marca empresarial. Consistência extrema, tudo igual, mais enrijecido, com poucas mudanças, né? Não é assim que se faz. Porque a gente não é assim, né? O ser humano não é assim. E um ponto muito importante da gente ter clareza é que a gente já tem uma marca pessoal. Todos vocês aqui. Todo mundo já tem uma marca pessoal e ela é justamente a percepção que as pessoas têm sobre você. E aí você tem que tomar uma decisão. Você quer que essa marca pessoal que você tem, ela seja algo que você entrega para as pessoas pensarem e montarem as histórias na cabeça delas, ou você quer ser intencional com essas percepções aqui no âmbito profissional, não no íntimo, para que você tenha mais facilidade de alcançar os seus objetivos profissionais, os seus objetivos de sucesso? Eu escolhi ser intencional e não deixar com que as pessoas criassem quem eu sou na cabeça delas. Eu trouxe para mim o lápis e o papel e me tornei autora da minha história. E é esse poder que eu quero que vocês tenham, porque esse poder traz muito resultado. Pessoal, a marca empresarial é sobre você contar, no fim do dia, a história do seu cliente, fazer dele um herói e dar para ele uma jornada melhor do que a que ele está vivendo hoje. Já a marca pessoal, ela é muito mais sobre você dar às pessoas o privilégio de acompanharem a sua história de verdade. E aí tem um conceito filosófico que é muito importante. A gente, diferente de uma marca empresarial que é única, né? Unicidade total, a gente é um monte de coisa. Ninguém é uma coisa só. A gente é uma multidão. E a gente é uma multidão em constante transformação. Quem você é no trabalho, quem você é com seus pais, quem você é com seus amigos, com a sua esposa, com o seu esposo, seu namorado, cada uma dessas características suas aflora mais, porque a gente só é em relação a alguém ou a alguma coisa.
Então a gente não pode querer copiar uma marca empresarial. Esse aqui é o objeto central para a criação do diagnóstico da marca pessoal. E depois desse diagnóstico, a gente entra de fato na estratégia da marca. O primeiro passo, por mais bobo que possa parecer para vocês, é você mergulhar em si mesmo. É você responder aquela pergunta que parece ser impossível de ser respondida, que é: quem é você? Quem é você? O que faz de você, você? Você consegue responder isso com facilidade? Vou pedir para a câmera fechar bem aqui em mim, que eu quero perguntar mais uma vez para as pessoas. Quem é você? E o que faz de você, você? Pergunta filosófica, pode parecer meio loucura, mas a gente tem uma vida na nossa mão e acho que não faz muito sentido a gente passar ela sem, pelo menos, buscar essa resposta com consistência. A verdade é que ninguém tem uma resposta perfeita para isso, mas existem boas respostas para isso que vão mudando ao longo do tempo. Responder isso é muito importante, porque marca pessoal não é uma fingição, não é uma construção de personagem, é uma edição. É onde você recorta os seus ângulos e apresenta as partes que fazem sentido, mas você não consegue fazer isso se você não conseguir mergulhar em si mesmo. Então, essa bússola ela é composta pelo eu, pelo público. Eu falei, nós somos sempre em relação a alguém ou a alguma coisa. A alguma coisa, o nosso objetivo. A alguém, o público que queremos servir, as pessoas com quem queremos conversar. A gente também precisa conhecê-los com profundidade. O mercado que estamos inseridos, dado a nossa profissão, dado as soluções que queremos vender, com quem estamos competindo, quais são as regras desse mercado. E o mundo que influencia todo mundo e o mundo da sua marca pessoal. Vamos lá. O eu, ele vai falar sobre a sua essência, sobre o seu DNA, sobre a sua identidade, sobre a sua personalidade, sobre as suas vulnerabilidades. Quem é você e o que faz de você você? A gente, né, o ser humano, vou falar de novo para eles, a gente fica tentando ser perfeito, né? Eu fico também. Mas a gente precisa lembrar, de vez em quando, que, por definição, nunca seremos. Buscaremos sempre a excelência, mas nunca seremos perfeitos. E, mais do que nunca seremos perfeitos, pessoal, a gente, como ser humano, detesta o que é perfeito. Se você olhar bem, todos os grandes livros, e a gente é, sim, muito movido a histórias, muito movido a símbolos, a verdade é essa, podem falar o que for, mas a gente é movido a isso. Se você olhar em todas as histórias, os melhores heróis, os mais interessantes, os mais encantadores, são pessoas que não são perfeitas. São pessoas que lutam contra alguma coisa. E os piores personagens são aqueles que são perfeitos, chatos, iguais. A mocinha da novela das 6, com todo respeito à querida Mariana Ximenes e a Chocolate com Pimenta, que já foi reprisado milhões de vezes na Globo, é chata pra caramba. É muito chata. Que mulher chata, que personagem ruim. Ninguém gosta verdadeiramente dela, coitada. Porque ela é chata, é perfeita demais. O som tá bom só no fone, falaram aqui. Me confirmem aí se isso é verdade, por gentileza. Precisamos entender que todos nós, todos, sem exceção, passamos por dificuldades. Todos nós temos muitos defeitos. Alguns que nos permitimos conhecer, outros que escondemos dos outros e outros que escondemos de nós mesmos. Herói e vilão, todos os dois foram marcados pelo trauma. O herói e o vilão têm uma coisa, entretanto, que é muito diferente entre os dois. O vilão pegou aquele trauma e falou: já que o mundo me machucou, eu vou machucar todo mundo de volta. E o herói pegou o trauma e disse: já que o mundo me machucou, eu vou fazer o máximo para que ele não machuque mais ninguém. Mas no fim do dia, os dois têm defeito. Os dois passaram por um grande problema e é esse trauma que conecta a gente. Não estou defendendo esse cara, muito pelo contrário, mas quem aqui já viu a série, por exemplo, Dexter
ou Joey, né, o Yu, sabe que são pessoas que têm muitos defeitos. Esse aqui, na verdade, ele é um psicopata, ele é um assassino em série, horrível. Mas a gente acaba gostando dele porque a gente entende ele mentalmente, porque ele ressoa com alguma coisa boa e alguma coisa ruim da gente. Não estou aqui falando para ninguém fazer nada de errado, muito pelo contrário, mas é para a gente entender que não é se fingindo de perfeito que você vai conseguir chegar no lugar, não é você sendo aquela clareza de advogado ou nutricionista perfeito que você vai ser, de fato, reconhecido. É importante que você, consistentemente, mergulhe na sua sombra. Jung traz muito isso e no curso que a gente vai dar de marca pessoal, a gente vai descer com vocês até os calabouços da alma e também até o céu que cada um tem dentro de si, para a gente conjugar luz e sombra. Eu quero que você pense, se você quiser responder aqui no chat também, o que as pessoas pensam de você? O que as pessoas sabem de você? E o que as pessoas não sabem sobre você? Aquilo que as pessoas não sabem sobre você, pode fechar aqui em mim. Aquilo que as pessoas, que você gostaria que ninguém soubesse sobre você, aquele defeito que você tem vergonha, sabe? Eu tenho vários. Preciso que você conheça ele e que você coloque luz nele, porque todo mundo sabe esse grande defeito que você tem. Quanto mais você esconde, quanto mais você nega, mais ele chega primeiro do que você. Se você não consegue integrar a sua sombra, ela sempre te engole. E aqui passa por um valor muito importante no seu eu, de transformar aquilo que você tem de melhor e aquilo que você tem de defeito num bom jeito de você ser único no mundo e de você ter muito resultado. A gente vai falar melhor sobre isso. Queria que vocês fizessem um exercício agora de imaginação. Vocês podem até escrever aqui. Pensem aí numa pessoa famosa que vocês admiram. Podem escrever nomes aí de pessoas que vocês admiram, pessoas famosas e tal. Vocês vão reparar, pessoal, que as pessoas famosas, elas são meio incoerentes, porque elas são simultaneamente confiantes, autoconscientes e vulneráveis. E aqui eu vou fazer um exercício de trás para frente. Elas são vulneráveis porque são autoconscientes, sabem dos seus defeitos, que todos temos, sabem das suas limitações, que todos temos. Ao mesmo tempo, elas são muito confiantes justamente porque elas conhecem as suas luzes e as suas sombras. Por isso elas são tão interessantes, tão magnéticas, tão interessantes, tão... Uau! Porque elas sabem, então são simultaneamente vulneráveis e confiantes por serem autoconscientes. Mergulhar em si não é papo de coach, não é coisa filosófica. Em essência, fundamental para a existência humana. E eu quero que cada um de vocês responda para si, pode ser aqui no chat também, o que as pessoas pensam sobre você? O que as pessoas sabem sobre você? O que os seus haters, falariam sobre você? E não vem me dizer que você não tem hater nenhum, que você não tem inimigo nenhum, porque todo mundo tem. E se você não sabe que você tem um, você provavelmente só não sabe, mas você tem um. E é importante que você entenda o porquê que essa pessoa não gosta de você. Com certeza você já fez cagada com alguém na sua vida, pessoal. Tem como. E essa cagada pode ter muita coisa para te ensinar. E se você não olhar para ela, você nunca vai aprender. O seu principal defeito, ou um dos seus principais defeitos, precisa se tornar um superpoder. Precisa se tornar um superpoder. E a partir da clareza do seu potencial e da sua sombra, você vai construir o que eu chamo de marca de 2 palavras, que é um negócio muito interessante. Eu, por muito tempo, morria de vergonha do fato de eu ser uma pessoa sem foco, de eu ser possivelmente uma pessoa que não ia ter sucesso porque eu fiz muita coisa diferente ao longo da minha vida. Eu escondia que pregressamente eu havia sido roteirista, que durante a faculdade tive passagens como atriz, que eu era apaixonada por escrever poesia, que eu já ganhei concursos de poesia, por exemplo. Eu escondia isso porque eu achava que as pessoas não iam me levar a sério. Porque a minha mãe dizia que se eu fosse sem foco,
como eu era, eu não ia conseguir nada da vida. E aí eu comecei a mergulhar na história, né? Pode abrir aqui para mim. Eu mergulhei na história e eu fui entender quais foram os pensadores, os grandes criadores, as pessoas que conseguiram sucesso, que conseguiram ter uma vida forte, que tinham características parecidas com as minhas. E aí eu cheguei na Renascença, que a minha empresa, inclusive, é muito inspirada na Renascença. E na Renascença, as pessoas, elas eram assim como eu, gostavam de múltiplas coisas, amavam múltiplas coisas, tinham profundidade em algumas delas e misturavam esse caldeirão para produzir uma coisa nova. Era isso que era genial, era isso que acelerava a humanidade. E eu descobri que essas pessoas, Leonardo da Vinci, Michelangelo e depois no futuro também Steve Jobs, eles eram polímatas. E aí eu descobri que eu não era sem foco e sem sucesso nenhum. Que aquilo que eu ouvia atrás da porta, minha mãe falando para o meu pai, podia ser uma grande coisa, na verdade. Que era aquilo que me fazia ser meio diferente, meio capaz de conseguir as coisas e que eu tinha que ter orgulho. Porque, na verdade, eu não era uma pessoa sem foco. Eu era uma polímata especialista. Alguém que conhece muitas coisas e se aprofunda em uma. Polímata especialista. Eu transformei a minha sombra em luz. Thales, para quem eu trabalhei, é um grande rebelde. O cara vai contra tudo, contra todos. Às vezes fala algumas asneiras também, fala muita coisa boa. Mas ele é um rebelde disciplinado. Duas coisas que parecem opostas, rebeldia e disciplina. Mas é exatamente isso que ele é e que deixa ele bastante interessante. Steve Jobs inaugurou isso também. Artista, empresário, ele faz uma grande fala ali na Apple mostrando a arte e a tecnologia num cruzamento, se complementando. Essas coisas que parecem incoerentes, que fazem com que a gente se sinta assim meio mal, quando a gente olha para elas de verdade, a gente entende que se a gente coloca elas no lugar certo, elas podem ser um baita combustível para o nosso sucesso. Depois que você define a sua marca de 2 palavras, você vai olhar para a sua identidade e para o seu posicionamento. Eu vou falar mais de identidade ali na frente, eu vou vir direto para o momento do público, tá? Acabei de falar aqui para vocês, né? Eu gosto muito desse filósofo chamado Gilles Deleuze. É um filósofo francês que é genial. Ele tem um livro chamado Rizoma. Recomendo que leiam. É um livro difícil, mas muito bom. Ele tem um baita trabalho acadêmico. Ele faleceu já, mas ele ainda estava vivo quando eu também estava. Tivemos a honra de compartilhar ao mesmo tempo. E ele formou muito da minha visão sobre o que é o ser humano, diferente da visão de Sartre, que acreditava numa coisa uníssona e essencial. Ele diz que o ser humano, ele está sempre em devir, está sempre se transformando. Você só existe em relação a alguém ou a alguma coisa. Tô vendo aqui que tem gente que botou um vômitozinho pro Thales. Uma característica interessante das marcas pessoais, pessoal, é que elas normalmente mexem com as emoções. Algumas 100% com as boas, outras com as boas e com as ruins. Então, a perspectiva deleuziana é que você só é em relação a alguém ou a alguma coisa. Você muda de acordo com o ambiente, você muda de acordo com as pessoas. E esse alguém é o teu público-alvo. A tua marca pessoal, ela começa em você, mas é só quando ela encontra o outro que ela começa a existir de verdade. Então, essa dinâmica entre você e o outro é muito importante. E para isso, você precisa ter clareza de quem é esse outro, porque a marca pessoal ela não vai ser feita para todo mundo, ela é feita para alguém específico. Ter clareza de com quem você está falando muda a comunicação. E aí você também vai precisar mergulhar no outro, assim como mergulhou em si. Entender quem o seu público é de verdade. Quais são as emoções que ele sente, quais são as coisas que ele acredita, os valores, quais são as coisas que ele detesta, como ele se enxerga. Como é que ele quer que o mundo o enxergue? Quem são os seus antagonistas? Quem são os seus aliados? Entendendo isso, você vai ter uma visão muito profunda das coisas e uma vantagem competitiva gigantesca. Além disso, você vai precisar da visão do seu público sobre o mercado que você está inserido. Como é que o seu público enxerga o mercado? Como é que ele enxerga os competidores? Como é que ele enxerga o problema que você resolve? Como ele enxerga a ele mesmo perante esse problema. Mergulhar no seu público, ali no curso a gente dá um passo a passo perfeito para você ter um conhecimento robusto sobre o seu público, vai mudar muito o seu jogo em qualquer coisa que você estiver fazendo, eu não tenho a menor dúvida disso. Depois que você entende o teu público e a visão do teu público sobre ele mesmo e sobre o mundo,
Aí você precisa se aprofundar na visão do seu público sobre o mercado e entendimento profundo do mercado em si. Porque é aqui que você vai criar um posicionamento. O posicionamento da sua marca pessoal. O posicionamento, ele é como se fosse, pessoal, um mapa. E aí você está olhando para a cidade, para o país de cima. E aí, através da ótica do teu público, você vai entender aonde cada um dos seus competidores está na cabeça do público. E ao entender isso, você provavelmente vai encontrar um gap, um lugar que está desocupado. Ou um lugar onde você consegue ocupar melhor do que os outros competidores. A melhor forma de vencer, né, de conquistar um território, é você não ter que ter luta nenhuma. Principalmente se você é o menor. É encontrar um território que ainda não está ocupado, porque aí ele é só seu. Então, entendendo a visão do teu público sobre o mercado, é que você vai conseguir fazer isso. Vou dar o meu exemplo aqui para tangibilizar mais claro para vocês, tá? Então, o primeiro ponto é, quem são seus concorrentes, seus competidores e onde eles estão posicionados. Para saber isso, você primeiramente precisa saber qual que é o teu mercado, né? Qual que é a tua categoria, em que categoria a sua solução está inserida. Com quem você fala. Quem são os concorrentes que o seu público, não você, enxerga como possíveis concorrentes ou concorrentes de fato seus. Como você se diferencia dos seus concorrentes. E a partir disso, você vai criar a sua proposta única de valor da sua marca pessoal. Esse aqui é o meu exemplo, tá? Quando eu fui criar a Vinci, e aí quando você tem um negócio, a sua solução, ela é a solução do seu negócio. No caso, eu sou uma personagem do universo da Vinci, sendo eu mesma. Eu olhei ali que eu competia com escolas de negócio e escolas de marketing tradicionais, de acordo com o meu público, com agências de publicidade de marketing, com consultorias e com infoprodutores. E aí o meu público foi colocando esses atores dentro do mapa. Eles tinham uma confiança alta nas escolas de negócio, achavam que eram pessoas sérias, éticas, corretas que estavam ali, mas entendiam que os resultados reais daquelas pessoas e que a escola gerava eram baixos. Eles entendiam que os infoprodutores, no geral, eles eram pessoas com resultados reais baixos e que eles também confiavam um pouco normalmente. Meu público, tá? Agências tinham uma confiança um pouquinho mais alta, mas muita rusga, muito problema ainda com agências e também com consultorias. E eu queria estar ali na ponta extrema. Confiança muito alta, resultados reais muito altos. E aí eu vou dar um exemplo do que você vai fazer com cada um dos seus competidores. Aqui o que eu fiz, por exemplo, com os infoprodutores, né? Os infoprodutores, pelo que o meu público falava, eles tinham por característica pouco resultado pregresso, na visão do meu público, pouca formação e pouca experiência. E eu tinha na contramão muito resultado pregresso, feito muitas empresas, estado dentro de muitas companhias e feito um baita trabalho, uma formação muito high level e muita experiência. Só que eu não podia, para quem não me conhecia, ser confundida com quem o meu público tinha questões. E para isso, eu precisava entender quais eram os símbolos que essas pessoas usavam, que esses competidores usavam, que fazia com que o meu público desconfiasse deles ou que eles já rapidamente associavam a esse perfil de pessoas. Ostentação de dinheiro, coisa que eu também não faria de jeito nenhum, porque eu detesto, acho breguíssimo, acho péssimo. Ostentação de dinheiro, promessas milagrosas, mentira, empilhamento, hipérboles, né? Falar de forma muito exagerada, serem agressivos, achatamento emocional, que é aquela pessoa que não tem muita coisa, né? É uma coisa só, que é o personagem da novela das 6. E no contraponto, o que eu ia oferecer então? Se eu não vou ostentar dinheiro, eu vou ostentar o quê? Conhecimento, inteligência, verdade. Eu quero ser uma pessoa que fala e que mostra criatividade, que seja verdadeira e faça promessas reais, aspiracionais, que fale o preço real, que tenha um storytelling, que conte histórias, porque é minha característica, eu sou uma grande contadora de histórias, que seja leve, e tenha camadas, erros, acertos. Uma pessoa de verdade. Esse do preço real, para mim, por exemplo, era uma loucura. Eu via nessas lives, igual eu estou fazendo aqui, que os caras botavam que o preço deles era lá 20 mil, e aí naquele dia, né, naquela semana, eles estavam fazendo por 2 mil, por 500 reais. Mentira, gente. Enganando as pessoas para fim. Se eles achassem que era 20 mil, eles iam cobrar 20 mil. Ninguém fala que é 20 mil e hoje eu acordei, agora vai ser 2. Não. Então, tudo que era mentira não era cabido para mim. Ainda bem, né? Porque eu não ia conseguir também.
Atributos de percepção que eu queria construir, isso é muito importante, pessoal. Quando a gente vai para a solução, que a gente vai falar um pouco mais ali na frente, pode fechar aqui em mim. Quando a gente fala da Vinci em si, e aí como eu sou uma marca de fundador, eu não estou vendendo nada que é só meu, é da minha empresa, a gente faz uma promessa como empresa. Toda empresa, mesmo se você é dentista, nutricionista, você é uma empresa, você é um empreendedor. Você tem uma promessa, uma coisa que você promete para o seu cliente. No caso aqui da Vinci, a nossa promessa, a nossa missão, o nosso foco total é em construir as marcas mais sexys e ricas dessa geração e das próximas. E eu, como marca pessoal de fundadora, né, ou você como médico, como personal que está tangibilizando aquilo, precisa mostrar que você, de fato, é capaz de entregar aquela promessa. Aquilo que você está prometendo, você precisa ser capaz de entregar, senão não tem porquê. Então você vai ter que entender, putz, se eu sou a pessoa que vai entregar aquela promessa, o que eu preciso ter, né? O que eu preciso que as pessoas vejam em mim? Preciso que as pessoas me vejam como uma pessoa que entende muito de marketing, que teve muitos resultados com marketing ao longo da vida e marca, uma pessoa que é, ao mesmo tempo, inteligente e criativa, que é ousada, que é inovadora, e que tem um grande conhecimento sobre gerações. Eu preciso que as pessoas percebam isso em mim. E no meu caso, para além disso, eu preciso que elas saibam um pouco de quem eu sou mesmo, que é uma pessoa leve. É uma pessoa que vai desafiar, mas que vai confortar. Quais são, pessoal? Respondam aí para vocês. Os atributos que vocês precisam ter, e vocês provavelmente já têm, mas que vocês precisam tangibilizar, que vocês precisam colocar luz, passar marca-texto, para as pessoas entenderem que vocês são capazes de entregar a promessa que vocês fazem com as soluções de vocês, e mais do que isso, que vocês são a melhor opção para entregar essa promessa dentre todas as outras. Vocês precisam definir esses atributos, porque isso vai ser fundamental para o que vocês vão fazer ali na frente, na hora de criar conteúdo. E um outro ponto muito importante é o objetivo. O que vocês querem, pessoal, com a marca pessoal de vocês? Vocês têm que setar um objetivo. Se você não tem um lugar onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom bastante, né? Então, definam um objetivo audacioso. O meu objetivo está aqui, declarado para vocês conhecerem. Eu quero ser a grande especialista de marcas do nosso tempo. O que vocês querem ser? Como é que vocês querem ser vistos? Em uma frase. E agora, aquele break gostoso, que é o momento que vocês vão poder de verdade comprar o que para mim, eu vou até jogar a minha almofada no chão, o que para mim é uma obra de arte. Eu tenho muito orgulho de ter, junto com o meu time, construído o que é, sem dúvida, o melhor curso que existe de marca pessoal no mundo. Eu pesquisei vários, eu estudei muito e eu tenho certeza que esse é o melhor. Ele é o mais profundo, ele é o mais prático e ele é o que dá mais resultado hoje. A gente já teve uma turma, todo mundo amou, foi uma loucura ver a galera ganhando tanto resultado e é isso que me motiva e que me faz muito feliz. Então, apresento aqui para vocês o nosso curso online de marca pessoal, o método completo, por favor, mostre na tela, para construir uma marca pessoal que te gere autoridade, influência e dinheiro. O mesmo método que eu usei em algumas das vozes notórias do Brasil, que conseguiram crescer e gerar muito resultado financeiro, que eu usei em mim também. E o que você vai aprender, pessoal, nesse curso aqui, sem hipérbole, sem nenhuma mentira, de verdade, tá? Vocês vão aprender a construir uma marca pessoal para vocês forte, extremamente alinhada aos valores de vocês, a usar as redes sociais como um baita canal de distribuição dessa marca, de aquisição de clientes, de aquisição de talentos, de geração de autoridade, em alinhamento total com a estratégia da marca pessoal de vocês. Além disso, vocês vão aprender oratória e influência, governança e crescimento da marca de vocês, identidade visual e verbal da marca pessoal de vocês. E, finalmente, né, vocês vão aprender, de fato, a fazer desse ativo, que é você, que é o ativo principal que você tem, a fazer desse ativo... Opa, sumiu aqui na minha tela. Não sei se sumiu para todo mundo. O pessoal tá me vendo? Tá tudo certo? Tudo certo? Só sumiu para mim, então. Então, vocês vão saber, vocês vão conseguir usar esse ativo que é você mesmo para, de fato, fazer da sua vida a vida que você quer, a vida que vale a pena para você. O que não é e para quem que não é esse curso, tá? Para quem tá buscando uma profundidade baixa, para quem não gosta de estudar, para quem é preguiçoso, para quem é antiético, por favor, se você é daquela galera ali,
antiética, que vem de mentira, não é para vocês, eu não quero vocês aqui. Podem ir embora, sintam-se à vontade. Aqui é para gente que quer construir uma marca ética, de valor e, com isso, gerar muito resultado e muito dinheiro. Esse curso é para vocês que já são bons e querem ser cada vez melhores naquilo que vocês fazem. Quem também quer só aquele hackzinho rápido, não quer ter muita profundidade com nada, né? Quer roubar ali um negocinho ou outro, não é para vocês também. Aí eu sugiro que vocês vão direto pro Tigrinho, que aqui vocês não vão ter resultado. Eu quero aqui gente correta, inteligente e gente afim de fato de construir simultaneamente dinheiro, influência e legado de forma ética. Então esse curso é para você, que é empresário, com negócio sério, está vendendo coisas sérias, lícitas, médicos, advogados, dentistas, contadores, nutricionistas, todos os profissionais liberais bons, editores, filmmakers, social medias. Quem é que realmente quer fazer da vida essa grande oportunidade que a gente tem, um lugar de exercer o próprio talento e ser recompensado por isso? Esse curso foi pensado para vocês. E a ideia aqui é tirar vocês da escuridão, porque o palco é de vocês, mesmo que você seja tímido como eu sou, introvertida como eu sou, mesmo que você seja uma pessoa cheia de defeitos, como eu também sou, mas que seja uma pessoa de boas intenções, esse lugar é de vocês. Aqui é para você ser conhecido e desejado pelo seu público, ser percebido pelo valor que você tem e poder cobrar o que é justo, gerar demanda orgânica gastando pouco, crescer de forma eficiente e acelerada, construir uma comunidade de clientes que te indicam, ser reconhecida como profissional que é, poder sentar nas mesas que você merece estar sentado. Tudo aquilo que eu consegui construir para mim é o que eu fiz esse curso pensando para que vocês consigam construir para vocês. E aí, pessoal, as pessoas que comprarem primeiro, logicamente, elas vão ter benefícios, porque é esse primeiro passo ousado dos corajosos que move o mundo. Então, quem forem os 50 primeiros a comprarem, vão ter aqui uma mentoria exclusiva, as 50 pessoas, com o time da Vinci e comigo, numa mesa redonda, eu e meus sócios, dentro do nosso escritório, que está quase ficando pronto, escritório de 1.000 metros, que foi construído com muito trabalho. Até às 23h59 de hoje, vocês vão ter acesso ao nosso evento presencial de marca pessoal comigo também e outros convidados que eu vou trazer. Então, um evento para a gente se aprofundar ainda mais na marca pessoal para quem comprar até às 23h59. Vocês vão ter acesso a tudo que eu gastei muito dinheiro e muito tempo para construir de conhecimento. Então, a minha formação na UCLA, no INSPER, em Harvard, na Tank, na Reforge, né? O método completo que eu utilizei para vozes como Bianca, Thales, Nardon, Alfredo Soares, Paulo Guedes. Sem preço cortado aqui, pessoal. Sem os 20 mil virando qualquer coisa. Nosso preço é claro, é transparente e é justo pelo trabalho maravilhoso que a gente fez e, sem dúvida, é muito baixo perto do resultado que esse curso é capaz de gerar para vocês. Eu não estou falando isso com nenhuma modéstia, porque eu estou muito segura do que a gente fez e eu não estaria disponibilizando se eu não tivesse. Eu tenho muito orgulho desse produto e eu tenho certeza que ele vai impactar a vida de muita gente, como impactou a mim e de todo mundo que eu trabalhei. Então, ele está aqui por apenas 12 vezes de R$ 413,38 ou R$ 3.997 à vista. Você pode escanear esse QR Code aqui ou você pode também clicar no link que o time vai colocar no site e no chat e na descrição. Então, time, por favor, pinem aí o nosso site para que as pessoas consigam garantir a vaga desse curso, que com muito orgulho, com muito carinho, eu preparei para vocês terem os benefícios que eu tive, com muito trabalho e também com a bênção de Deus. Então, o curso ele é 100% online, são 8 módulos de marca pessoal, tem um módulo extra sobre oratória e influência, a aula inaugural será comigo e com o Guto Galamba, mentorias coletivas com experts, então pessoas, tanto eu quanto meus sócios, quanto outras pessoas muito experientes no assunto, vão dar mentorias coletivas para você, certificado de conclusão e esse bônus exclusivo aqui para quem comprar hoje, que é o nosso evento presencial até as 23h59 e os 50 primeiros que comprarem, fazer essa mentoria comigo e com os meus sócios exclusiva para 50 pessoas dentro do escritório da Vinci, aqui em São Paulo, para a gente se aprofundar no nível de detalhe personalizado para a marca pessoal de vocês.
Posso ter autoridade sendo criativo, óbvio? Putz, ser criativo é uma das coisas mais importantes do ser humano. Eu sou uma criativa. Sou uma criativa nerdola, mas eu sou uma baita criativa, então pode super. Escaneia aí o QR Code, nós vamos voltar para a aula, como eu prometi para vocês, e vocês podem seguir comprando. Inclusive, eu quero fazer um convite, pessoal. Quem aqui já comprou, por favor, antes da gente voltar à aula, eu quero falar o nome de vocês aqui publicamente para eu poder agradecer. Estou vendo aqui, Fernanda. Fernanda já comprou. Muito obrigada pela confiança, Fernanda. Pode ter certeza que eu vou honrar com todo carinho, com toda a responsabilidade, você não vai se arrepender. Temos aqui também o Blue Max Brasil, não sei se esse é o nome, Eline, Fernanda, Ellen, eu sou meio cega, eu tô sem óculos hoje, hein? Finalizando aqui, Cauê Duarte, eu comprei Tauana, Henrique, ó, vocês estão vendo a minha cegueira agora de verdade aqui sem óculos, né? Já comprei o som. O som tá maravilhoso. Sem áudio pra mim. Tô falando que tá sem áudio aqui. Travou. Ih, pessoal, travou. Todo mundo tá falando que tá sem áudio, hein? É mesmo? Tá sem som. Voltou agora o som? Pessoal, me fala aí que voltou o som. Sem áudio. Todo mundo tá falando que tá sem som, pessoal. Então, está sem som, mas vocês estão pregando uma peça na minha pessoa. Vamos voltar para a aula. Pessoal, todo mundo que já está comprando, muito obrigada. A gente se vê em breve. E agora a gente continua a aula. Vai ser um prazer poder ter vocês como meus mentorados, meus alunos, nessa grande vantagem competitiva do nosso tempo. Bom, quando eu falo para vocês que eu quero ser a grande especialista de construção de marcas do nosso tempo, eu separo aqui em alguns blocos, né, dos meus atributos. Então, eu preciso ser alguém que tenha muito conhecimento de branding e marketing. Eu preciso ser uma pessoa capaz de mostrar os meus resultados e quem eu sou. E eu preciso ser uma pessoa vista ali como alguém inteligente e criativo. E aí, para cada um desses atributos, e esses atributos, de novo, precisam ser aqueles que credenciam você a entregar a promessa que você faz e que façam as pessoas entenderem, né, que você é não só capaz de entregar a promessa, mas é a pessoa ideal para entregar essa promessa. Então, você vai pegar cada um desses atributos que você precisa ter para ser reconhecido como essa pessoa, e cada um desses atributos, ele vai se transformar numa linha editorial dentro das suas redes sociais. Então, para tangibilizar que eu sou uma pessoa inteligente, não preciso ficar falando, eu sou inteligente, eu fiz isso aqui o tempo inteiro, isso é chatíssimo, né? Como é que eu tangibilizo isso? Então, criei um formato chamado Hábitos de Gênios, aonde eu falo da inteligência dos outros, de características diferentes da inteligência, e por associação as pessoas me leem como inteligente, porque a neurociência é assim que funciona. Inclusive, no curso, eu vou desdobrar todos os formatos possíveis, né? A gente tem isso dentro do curso para vocês entenderem como é que funciona. Cada linha editorial, pessoal, né, cada atributo vira uma linha editorial e cada linha editorial ganha os seus formatos. Hábito de Gênios, vocês já devem conhecer, inclusive tem um tempinho que eu não faço, vou voltar a fazer com mais frequência, que é aquele em que eu falo. As pessoas altamente inteligentes têm o curioso hábito de serem desorganizadas. Gravem isso, depois a gente vai voltar a explicar o motivo. Branding e marketing, então aqui eu falo de cases, de tendências, e aqui tendências geracionais, de marcas creators, de how-to, né, de como é que você faz aquilo. No pessoal eu trago storytelling, então a minha história de como profissional, a minha história de criação, e eu trago também o meu pensamento sobre o mundo. Então, eu mostro ali o que eu enxergo sobre os grandes acontecimentos do mundo. Isso mostra para as pessoas que eu tenho uma capacidade de analisar a cultura do mundo. E isso me ajuda a estar credenciada a ser uma pessoa que cria as marcas mais sexys dessa geração e não da passada, né? E sim dessa e das próximas. Além desses atributos, pessoal, é importante que vocês entendam que toda marca, lembra que eu falei para vocês ali atrás, que a marca do negócio é sobre você tornar o seu cliente num herói, e ao tornar o seu cliente num herói, você vai dar para ele uma jornada melhor do que a que ele está vivendo.
E na marca pessoal, é você dando a oportunidade para os outros de viverem a sua jornada de verdade com você. Se toda história tem, se toda marca tem história, e toda história tem herói, vilão, jornada, sonho, desafio e narrativa, né? Ela também precisa de um lugar para acontecer. Toda a história acontece dentro de um mundo, dentro de um cenário, dentro de algum ambiente. E aqui é o mundo da tua marca. Qual dos dois você acha que é o meu mundo, pessoal? O mundo aqui do escritório branco ou esse mundo de madeira com obras de arte, vinil, livros? Qual dos dois mundos vocês acham que é o meu mundo? Só para ver se a gente também está fazendo um bom trabalho aqui. Quem pode me responder? O segundo. Já responderam aqui. O segundo. Então, se o segundo, estão falando que eu sou arquétipo do sábio, eu não uso arquétipos, tá? Vocês vão ver isso no curso. Gosto muito dessa teoria, mas eu não uso ela porque eu acho que ela aprisiona demais. Então, se o segundo mundo é o meu, né, é aonde essa história acontece. É aonde o meu personagem vive. E se o meu personagem vive nesse lugar, eu preciso tangibilizar ele ao máximo. Essa coisa do universo, a gente se aprofunda muito mais dentro do curso, mas é uma baita coisa, tanto para a marca empresarial quanto para a marca pessoal. Inclusive, vocês vão ver quando vocês comprarem o nosso curso de marca pessoal, que tem a opção de vocês também comprarem o da marca empresarial, que é muito importante. Se você tem a soma dessas duas marcas, aí é jogo infinito, que é o que eu fiz, por exemplo, no G4, aqui na Vinci, sempre trabalhar a marca empresarial e a marca pessoal. Então, quando você tem a tua marca, você vai construir o teu mundo, e aí eu sugiro que todos vocês aqui tirem um print dessa tela, porque eu não vou entrar nela no detalhe, que aqui tem como você consegue construir um mundo ideal para a tua marca pessoal, tá? É o World Building Canvas, e esse daqui é uma coisa que a gente fez aqui, então é uma ferramenta exclusiva da Vinci que a gente criou. Por favor, tirem print. Estão pedindo para eu jogar o QR Code por cima da tela. Coloquem também, por favor, no chat o link, pessoal, para a galera conseguir comprar com facilidade. Então, construir o seu mundo, ele é mais do que você só contar a sua história, que já é muito poderoso e muito diferente do que a maioria faz, mas é você também oferecer o lugar ideal para as pessoas viverem ela, para você viver ela e para as pessoas viverem ela com vocês. Vocês têm dúvida que, por exemplo, o Harry Potter, se ele acontecesse aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ele seria bem diferente do que em Hogwarts, que é onde ele acontece? Eu tenho dúvida nenhuma que Hogwarts é um lugar muito encantador. Tanto é que a Disney ganhou muito dinheiro e fez muitas coisas, a Universal também, construindo esses mundos em que a gente pode visitar o mundo onde as histórias acontecem. A gente é meio apaixonado por essas coisas, galera. Então, desenhar o teu mundo, o mundo onde a tua marca pessoal acontece, o mundo perfeito da tua marca pessoal, é muito importante e a gente ensina isso no detalhe no curso. Vou voltar aqui, quem ainda não tirou o print, agora é o momento. Pode colocar na tela, por favor, para eles tirarem print. 1, 2, 3, 4, 5. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, só no curso. Então, construir seu mundo é muito mais do que contar uma história, é oferecer o lugar para vivê-la. Aqui estou tangibilizando, por exemplo, como é que é um evento da Vinci, né? Totalmente diferente do que seria um de negócios tradicional. A gente tem a consultoria da Vinci, né, onde a gente faz as coisas pelas pessoas, no Negócios Creator, e uma das coisas que a gente tem é um encontro presencial, onde a gente conecta os nossos membros com as mentes mais brilhantes da nossa geração e a gente também se conecta profundamente. Então, vocês podem ver que cada coisa do seu universo, ela é muito valiosa para você tangibilizar e dar vida para ele. Então, eu, público, mercado, mundo, com a sua rede social, com a sua marca pessoal definida, agora é hora de você levá-la para a rede social e de você transformar isso em um conteúdo estratégico. É o que eu falei, você vai transformar os atributos de percepção que credenciam você a entregar a promessa numa linha editorial. Então, a promessa, ela está vinculada à sua solução. Qual que é o end user benefit, né? O benefício final que você oferece para o seu cliente? Qual que é o desejo do cliente? No caso da Vinci, construir as marcas mais sexys e ricas dessa geração e das próximas. Isso é a promessa. Quais são os atributos que tanto a minha marca de negócio quanto que as minhas marcas pessoais que vivem nesse universo precisam ter para provar
que nós somos capazes de entregar essa promessa. Esses atributos viram linhas editoriais que tangibilizam esses atributos e fazem as pessoas entenderem que você tem o que é necessário para entregar. E aí, quando você define essa linha editorial baseada nos seus atributos, você entra nos seus formatos validados, que você vai criar esses formatos. Você vai ter hipóteses, né, que são basicamente ali embalagens e mecanismos únicos, que você consegue repetir esses formatos com frequência para você ter resultados previsíveis. Resultados previsíveis de alcance, resultados previsíveis de geração de demanda, resultados previsíveis de geração de receita. Então, isso se dá na criação de formatos. Aqui você vira um cientista, de fato. Então, o que você vai fazer de início, tá? Agora, você vai escolher ali 2 a 3 atributos prioritários. Você vai criar uma linha editorial para os seus perfis das redes sociais, né, qual você tenha mais familiaridade, e você vai definir a hipótese de um formato repetível por cada uma dessas linhas. Você vai repetir isso por 4 semanas, esses formatos, e aí você vai entender o que funcionou, o que não funcionou, aprender com o que funcionou e com o que não funcionou, melhorar e testar de novo. Exemplos aqui, né? O meu, inteligente, hábito de gênios. Entendedora das novas gerações, os rios que eu faço sobre gerações. São formatos já validados. Aqui mostrando, né, que eles conseguem gerar um alto alcance. Então, importante vocês terem clareza, pessoal, que formatos são diferentes de ideias. Às vezes você tem uma ideia ótima e você tem uma execução péssima na rede social porque o seu formato é ruim. Vou dar aqui 2 exemplos, tá? Uma ideia. Existe uma ferramenta chamada Time Bucket, onde você visualiza as suas ideias, a sua vida em etapas. Isso é uma ideia. Isso aqui provavelmente vai funcionar mal nas redes sociais. Esse aqui é um formato. Quando sentir que a sua vida está travada, faça como Flávio Augusto, Michelle Obama e Will Smith. Desenhe a sua vida como se fosse um mapa. Por que isso aqui funciona mais, pessoal? Eu coloco o problema. Quando você sentir esse problema, essa dor, você vai fazer como pessoas que você admira, que tiveram muito resultado. Aí você quer saber o que essas pessoas fazem quando elas estão na mesma situação que eu. E aí eu conto o que elas fazem, mas de uma forma que eu te retenho para você continuar ouvindo. Então isso faz com que as pessoas permaneçam mais tempo com você. As pessoas acham que, né, quando a gente está nas redes sociais, o ideal é a gente fazer um conteúdo para o topo de funil, um conteúdo para o meio, um conteúdo para o fundo. Não existe isso, tá, pessoal? A gente aqui na Vinci e eu também quando estava no G4, todos os lugares que eu passei, a gente usa majoritariamente, não sempre, mas majoritariamente este funil aqui, que é a anatomia de um bom conteúdo. A gente usa o AIDA, mas em vez de usar ele separado, a gente usa num só. Então eu chamo atenção na capa, né? E eu torno uma pessoa que está inconsciente do problema, para consciente do problema, de inconsciente da solução que eu tenho, para consciente de que existe uma solução, para consciente da minha solução, do meu produto, para saber que o meu produto é o melhor, gerar desejo nela e a partir daí chamá-la para ação, fazer ela comprar isso no mesmo conteúdo. Imagina, se eu tivesse ficado o tempo inteiro na minha vida falando de branding, que é uma coisa que eu vendo, né? De revenue architecture, arquitetura de receita, um negócio super técnico, ninguém ia comprar. As pessoas às vezes nem sabiam que isso existe. Então você começa amplo, chama a atenção da pessoa e leva ela de inconsciente do problema até querendo comprar o teu produto no mesmo conteúdo. Isso aqui, dentro do curso, a gente vai explicar com muito mais profundidade, muito mais detalhe, para você, de fato, conseguir plug and play, né? Ligar e operar dentro da sua máquina aí. Então, 3 etapas para você criar um bom conteúdo. Você precisa de um bom hook, você precisa gerar interesse, você precisa gerar desejo, você precisa gerar ação, você vai ter o hook, envolvimento narrativo e chamada para ação. E chamada para ação pode ser só um movimento de fechamento para as pessoas interagirem, como pode ser, de fato, chamar para ação, que é comprar um produto. Né? E aí você pode fazer várias propagandas de verdade, em que você faz uma publicidade, todo mundo assiste de graça e no final compra o teu produto, porque você fez um hook muito bom, levou elas ao longo da história e fez com que elas desejassem comprar.
De novo, o momento de tirar o print, porque por causa do horário eu não vou conseguir me aprofundar tanto aqui nos pontos, mas existe uma engenharia perfeita para criar hooks que funcionem, né? Os hooks, eles são muito importantes. Você conseguir os primeiros segundos que a pessoa continue assistindo você é fundamental, e depois você garantir que essa pessoa fique com você o máximo possível de tempo. Mas o hook é onde você tem que gastar a maior parte da sua energia. E aqui, tirem o print, porque essa aqui é a fórmula da engenharia de um bom hook. Depois que você criou o seu bom hook, você vai ter o seu envolvimento narrativo. É muito importante que as pessoas continuem com você. Você vai criar conteúdo de valor, vai gerar um gap de informação, a pessoa entender que, puta, tem uma coisa aqui que ela não sabia, que ela está aprendendo, que ela não tinha percebido, que ela está percebendo, uma coisa curiosa. E no fim do dia, isso vai fazendo com que ela tenha mais interesse, que ela saia de inconsciente do problema para inconsciente da solução. Ela está desejando comprar você. E aí você vai fazendo re-hooks para manter ela engajada. De novo, também é uma ciência ali. Curso a gente dá o passo a passo, mas só isso daqui, se vocês entenderem, se printarem, vocês já vão ter uma baita vantagem, que vocês vão conseguir fazer com que as pessoas assistam os conteúdos de vocês, vejam os atributos de vocês e, por consequência, desejem a solução de vocês para resolver os problemas dela. E aí você vem com a chamada para ação. E é importante também, a gente ensina no curso com mais profundidade, você desenhar o seu ecossistema de canais. Quais são os canais que você vai usar para se comunicar com o teu público, para gerar conhecimento dele sobre você, para gerar desejo e para gerar venda. Isso é muito importante. Além disso, você precisa decidir qual é o produto que você vai vender nesse canal, se você tem mais de um produto. É ideal que cada canal ele sirva majoritariamente a única solução, a único produto, né? Depois você entender qual que é o produto que você vai usar nesse canal, você precisa fazer no teu conteúdo, nas suas ações, que a pessoa entenda que ela precisa comprar o quanto antes, que é urgente, que se ela comprar agora, é melhor do que ela comprar na semana que vem, no mês que vem. Por quê? Porque se você é uma pessoa séria, uma pessoa ética, você tem uma boa solução, né? A pessoa vai ter benefício, é melhor ela ter o benefício agora do que ela esperar, porque cada dia que ela fica sem a sua solução é um resultado a menos que ela está tendo, ela está atrasando, né, o resultado que você tem para oferecer para ela. Então, gerar essa urgência é muito importante, porque de fato é urgente, né? Você resolve uma dor importante, então tirar essa dor da pessoa é fundamental. E aí, quando a gente fala em formato, pessoal, tem nada a ver com aquele negócio de formato ser tela dividida, ou do formato ser voice in off, de ser talking head. Isso aí é forma. O formato, ele tem um mecanismo único de ação, que é esse mecanismo que centralmente faz o formato funcionar. É um mecanismo único de ação. Eu vejo várias pessoas me copiando nas redes sociais o meu conteúdo, do Hábito de Gênios. Fico honrada, né, pelas pessoas estarem achando que eu estou fazendo um trabalho bom bastante para elas copiarem, mas elas fazem normalmente errado, porque elas não percebem qual é o mecanismo de funcionamento. E se elas entendessem o mecanismo de funcionamento do formato, elas iriam entender que a forma é o de menos. E a cópia se parece muito mais quando a gente copia a forma, né, do que quando a gente copia o mecanismo. Um segundo só para eu beber aguinha. Até que eu bebi pouca água hoje. Então, o que é um mecanismo único? Vamos lá. Se eu falo, pode fechar aqui em mim. Então, todo formato é um mecanismo único de ação. Se eu falo, as pessoas altamente inteligentes têm o curioso hábito de serem desorganizadas. Fiquem com isso. Agora vejam a diferença. As pessoas altamente inteligentes têm o curioso hábito de serem estudiosas. Só no Hook vocês já conseguem perceber a diferença de uma coisa e outra aqui, porque eu mostrei. Quando eu falo que as pessoas inteligentes costumam ser desorganizadas, isso é um fato científico mesmo, eu já crio uma expectativa controversa na cabeça das pessoas, eu já faço com que as pessoas desorganizadas queiram ver aquele vídeo, né? Eu estou dizendo que talvez aquilo seja parte de um combo positivo e não de um grande defeito. Depois que eu falo, e se eu falo que elas são estudiosas, é meio óbvio, né? Sim, pessoa inteligente, normalmente no nosso imaginário coletivo, ela é estudiosa, então não tem efeito. E aí depois que eu falo isso,
são curiosamente desorganizadas. E aí eu cito uma série de pessoas muito inteligentes e desorganizadas. Eu falo Steve Jobs, por exemplo, cito várias pessoas ali que são muito inteligentes e que são desorganizadas. Com isso eu faço com que a pessoa continue querendo ver. Opa, eu sou desorganizado, ela está dizendo que são pessoas inteligentes, está me falando de pessoas geniais, que têm uma característica parecida com a minha, coisa que, putz, a minha esposa reclama de mim, o meu marido reclama de mim, a minha mãe reclama de mim, e eu tô vendo aqui que tem gente que eu admiro que também é assim, deixa eu entender esse negócio. E aí eu venho com artigos científicos para justificar aquilo. Eu falo quais são as provas da ciência de que aquela característica de desorganização, de fato, tem relação com o que com a inteligência. Eu provo cientificamente. E depois de eu provar cientificamente, eu faço uma provocação, que é um CTA para alcance e para engajamento, porque o objetivo desse conteúdo é auto-alcance e auto-engajamento. Eu falo, tá vendo? Agora é hora de você mandar esse vídeo para sua mãe ou para sua esposa, para o seu marido, que vivia dizendo que você era desorganizado, porque ela precisa entender que, no fundo, você é só um gênio. Que eu gero uma brincadeira, uma leveza no final, e as pessoas compartilham muito aquele conteúdo, se sentem livres, né? Porque se eu fosse tudo muito sério, ia parecer uma coisa sisuda, mas se eu descontraio no final, elas se sentem livres para compartilhar com várias pessoas e eu consigo fazer o conteúdo ter um alto alcance. Cada uma das partes pensada estrategicamente para o objetivo. E o mecanismo único de ação é o drama, é o centro, que é uma característica negativa ser parte de um combo extremamente positivo. É esse ruído aqui que faz o vídeo ser interessante. Entendendo que é esse ruído, você pode criar um formato teu, do seu jeito, uma forma tua de falar, de contar uma coisa diferente, usando só o ruído. Aí não vai ser cópia. E ter essa inteligência a gente ensina muito para vocês. Então, um bom formato, ele é composto por uma entrada com mecanismo único de ação, um hook validado, certo? E com um corpo estrutural validado, que é isso que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Pode colocar. Então, cada um dos meus conteúdos, que eu repito eles com frequência para ter um bom resultado, eles são estruturados dessa forma. Ó, você vai ver. Time, que é o tempo. De 0 a 2 segundos, o que tem que ter no áudio? Quando tiver o problema X, faça como nome dos gênios. Aí, de 3 a 5 segundos, eu falo o nome dos gênios ou do gênio. De 5 a 8 segundos, eu vou dizer de forma simples e objetiva o que esse gênio faz. E até 30 segundos, uma explicação científica dos benefícios e dos mecanismos daquela ação. E aí depois eu faço o CTA para provocar a audiência a testar. Essa é uma variação do hábito de gênio, que tem 2 hooks. Esse aqui é o hook do quando tiver o problema X, faça como Y. E aqui, ó, não vou conseguir passar na live, mas se vocês olharem no meu Instagram, vocês vão ver alguns conteúdos assim, inclusive alguns viralizados, com mais de 2,5 milhões de visualizações. Então, na prática, quando você tem um negócio desse aqui, você consegue escalar muito rápido o teu conteúdo e fazer muito mais conteúdo, porque você tem o formato pronto, você só vai variando o tema. Inclusive, você consegue ter um time que escreve parecido com você também, se você precisar fazer outras coisas, porque você já tem os formatos que funcionam validados, é só você trocar o tema, você continua tendo alto alcance, você continua gerando engajamento, continua gerando receita, cada formato com seu objetivo. É isso que faz você ter previsibilidade de crescimento, tá? Quando você consegue achar o teu formato, é aí que você cresce fora da linha. Pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o final, e eu sempre gosto de finalizar com alguma frase importante, essa que eu sempre uso quando eu vou falar de marca pessoal, porque isso aqui é muito importante vocês ouvirem. O que a marca pessoal tem, pessoal, de mais legal, é que você pode ter muito sucesso, fazendo aquilo de mais bonito que o ser humano pode fazer, que é honrando a própria vida. Se você acredita em Deus ou não, cada um aqui tem a sua religião e eu não quero ficar falando de religião aqui, mas se você acredita ou não em Deus, todo ser humano ele tem um talento. Todo ser humano tem um talento dentro de si, às vezes mais de um. Tem alguma coisa que você faz muito bem. E eu, como uma pessoa que fui muito ansiosa, cheia de crise existencialista, eu me perguntava muito,
qual que é o sentido da vida, né? Qual que é o sentido disso tudo? Parece meio sem sentido. E aí eu cheguei nessa frase que para mim ela diz tudo e é o maior presente pra gente. O sentido da vida é encontrar o seu talento. E o propósito é vivê-lo. É viver o seu talento. E a construção de marca pessoal passa fortemente pela identificação desses talentos, pela identificação das suas luzes, esse talento que às vezes está escondido num problema ali, meio de trauma do passado, revelar isso e usar isso. Se você fizer isso dentro de uma estrutura de marca pessoal, você vai ter um baita resultado e você vai estar honrando a sua vida, simultaneamente esse presente lindo que você certamente tem dentro de você, como todos nós temos. O propósito da vida é encontrar, o sentido da vida é encontrar o seu talento e o seu propósito é usar esse talento. Use-o e faça com que o mundo o conheça, dê a honra ao mundo de conhecer aquilo que você tem de mais potente, de mais forte. Faça parte da evolução da humanidade. Não se esconda. Use o seu talento para mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas e fazer história. A sua história. Ela merece ser contada. Espero vocês no nosso curso. Vai ser um prazer ter vocês como aluno. Eu quero muito ajudar vocês nessa jornada. Batendo aqui de novo, para quem ainda não fez essa oportunidade, a gente só abriu esse curso uma vez na história, não é papo de mentira, foi ano passado. Esse ano, essa é a primeira e a última vez, não sei se a gente abre no ano que vem de novo ou não, de verdade eu não sei, pode ser que abramos, pode ser que não, mas esse ano definitivamente não abriremos de novo. Então, essa é a oportunidade do ano, como colocamos isso aqui logo no começo do ano, antes do carnaval, para de fato você usar isso em 2026 inteiro. E assim como eu estou dedicada a fazer desse o melhor ano da minha vida até aqui, eu espero que esse também seja o seu. E vai ser um prazer para mim caminhar contigo nessa direção. E, de novo, eu estou muito honrada e muito feliz, eu e meu time, de termos construído um curso tão bom e que eu tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida de que vai mudar muito a vida de vocês. Até as 23h59 é o melhor horário para você comprar, porque você vai estar presente no nosso curso, no nosso evento ao vivo, onde a gente vai trocar muito mais. De novo, os 50 primeiros que comprarem, então quem ainda quiser comprar agora, no meio da live, os 50 primeiros a comprarem vão ter essa mentoria exclusiva aqui comigo e com os meus sócios, bem personalizada, bem individual. Eu tenho muita convicção que esse investimento vai mudar muito o seu jogo e eu estou muito feliz de receber você nesse projeto. Então, pela primeira vez nesse ano e a última vez nesse ano, esse é o melhor momento de você adquirir nosso curso. Aguardo vocês para nossa aula inaugural, aguardo vocês aqui no nosso evento presencial para conhecer cada um de vocês e para a gente usar esse momento, esse ano, para de fato fazer as coisas que a gente sempre se prometeu de fazer. Temos tudo para achar o caminho, para construir o caminho e para comemorar a vitória ali no final. Uma honra, pessoal, ter todos vocês aqui. Eu vou tirar um tempinho agora para responder perguntas. Temos perguntas, produção? Temos perguntas, time? Que vocês possam colocar aqui na tela para mim? Pessoal, vocês têm perguntas aqui? Alguém tem pergunta? Link, por favor. Pedir para o pessoal do time colocar o link no chat aqui do YouTube. Todo mundo querendo o link. Meu sonho já virou realidade. Vocês sempre pedem para eu fazer uma coisa que seja acessível para pequena e média empresa. Então, para pessoas também que estão começando mais fortemente a carreira, esse é o momento. Quais são os 8 módulos? Ó, dentro da nossa LP tem detalhado para vocês cada um dos módulos que nós vamos ter. Tudo ali no detalhe. Assim que você comprar, você já vai ter a abertura também. Então, você já vai ter tudo ali. Se você não gostar nos primeiros dias, são 7 dias para você cancelar, mas eu duvido que você não vai gostar, porque tá bom demais. Não é porque é nosso, não. Eu realmente acho que é o melhor curso de marca pessoal que existe no mundo. Não tô falando que é meu. A gente se dedicou muito para fazer isso aqui ser de fato profundo, forte, prático e transformador. Até quando fica liberado? O curso em si, ele fica liberado
para vocês comprarem durante 7 dias, mas esse bônus do evento presencial é só até hoje, às 23h59, e também as mentorias exclusivas, né, presenciais no escritório da Vinci, também são só para os 50 primeiros. Então, se você pretende comprar, compra hoje, não compra depois não, porque depois vocês vão ficar pedindo para mim, o evento, então compre hoje. Não faz sentido comprar amanhã ou depois de amanhã, mas ele fica aberto somente por 7 dias. Qual é a duração do curso? Olha, as pessoas acabam variando ali o tempo que elas demoram, mas eu acredito que 3 a 4 meses seja o tempo ideal. Mas tem gente que faz em menos, faz em 1 mês, 15 dias, tá? Mas o acesso, ele é de 12 meses e vocês têm a oportunidade também na plataforma de, sei lá, por algum valorzinho a mais, ter um acesso vitalício. Se eu não me engano, é isso que tem dentro da plataforma. O link da LP não tá... Olha, aqui tem o QR Code, tem muita gente no celular. O link da LP não tá no site? Não tá no chat, pessoal, fixado? O link da LP está fixado no chat e também na descrição do vídeo, ó, aqui embaixo, já vai estar o link também. Beleza? Sim, funciona exatamente os mesmos conceitos aqui nos Estados Unidos, em Portugal. Isso aqui que a gente traz são conceitos humanos universais. Você vai conseguir ter o mesmo resultado em qualquer lugar do planeta Terra. Inclusive, a gente tem muito cliente hoje na nossa consultoria, né, que é onde a gente faz para os clientes. A gente tem muito cliente de Portugal, da Espanha, cliente dos Estados Unidos. Funciona sem dúvida, e a gente traz cases também de fora, então não tem a menor dúvida que funciona para qualquer lugar do mundo. Quando ter 2 perfis pessoais e profissionais? Putz, sempre que possível. Se você já tem um negócio, você deveria ter um perfil para o negócio e um perfil pessoal. Inclusive, se você já tem um negócio, eu sugiro que você compre tanto o marca pessoal quanto o empresarial junto, para você entender qual que é a função de cada um dentro do seu ecossistema. A soma das duas coisas, né, gera muito mais resultado. A marca pessoal permite você crescer de maneira mais acelerada e a marca de negócios permite você crescer sem limite, sem teto. Como saber se eu fui uma das 50? Comprei rapidão. O time vai mandar para vocês... assim que a gente tiver disponível todos os nomes, normalmente ali no período de 7 dias, porque tem algumas pessoas que cancelam aí, raríssimas nesse meio tempo, mas eles mandam para vocês direitinho o nome de vocês e tô na torcida aqui. Se você foi uma das primeiras. Comprei rapidão. Ana Curvo. Pessoal, quando terá o Vinci Society Track para empresas? Já tá tendo, né? O Vinci Society, o Track, a gente tem ele todo mês. É uma imersão presencial, além de um programa de aceleração de empresas pequenas e médias. Maravilha? Pessoal, eu vou encerrar aqui. Foi um prazer enorme ter vocês com a gente. Podem mandar dúvidas também na minha DM, na DM da Vinci. E comprem. Tenho um conselho melhor para vocês. Eu recomendo, eu genuinamente tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez. E eu tenho certeza que vocês vão ter também orgulho e muita alegria de terem feito esse curso aqui. Me agradeçam depois, me contem e contem comigo, todo mundo que virá aluno, daqui até o fim. Muito obrigada, pessoal. Ótima noite. Prazer ter vocês.